nós temos, tá, o seguinte cenário para a macrodrenagem, tá? Macrodrenagem. Então, olha só, quando nós pegamos aqui um trecho de um curso d'água, de um rio, de um canal, de um córrego, tá? Onde nós temos ali um escoamento, dificilmente a gente vai ter um trecho tão extenso sem que contemple algumas curvas, ok? Então, basta olhar o córrego da sua cidade, tá? Ele não é uma linha reta de cabo a rabo. Você vai ver que em um ponto ou outro ali ele tem uma curva com raio maior, com raio menor, chega um afluente, então ele tem um pouco dessa complexidade geométrica, tá? Não é uma linha reta do ponto A até o ponto B e acabou, tá? Então ele tem ali alguns pontos ali de inflexões e curvas ao longo do seu traçado, isso é natural, tá? Hoje em dia, com as retificações de curso d'água, que é uma prática aí que precisa ficar muito atento, né? Para que a gente não aumente ali o escoamento de forma muito grotesca, né, a velocidade, e com isso diminua o tempo de concentração e aumente a vazão de pico, né? Então, essas práticas de retificação cada vez mais eliminam esses braços, né, esses meandros dos cursos d'água que são importantes para um equilíbrio hidráulico aí numa visão macro, tá? Só que mesmo com as retificações, né, não tem como evitar 100% das curvas, né? Não tem como fazer um trecho reto de cabo a rabo num canal, mesmo que seja retificado. Tá? Então, as curvas em si estarão presentes no seu projeto. Projetos, pessoal, de macrodrenagem, você pode faturar aí na casa de 30, 40, 50 mil reais ou mais com projetos, né, como esse daqui, né, de uma análise hidrológica e hidrodinâmica de um curso d'água, né, manchas de inundação, ou um projeto de uma proteção de um leito natural que sofre por problema de erosão. Então, esse tipo de projeto pode te render aí dezenas de milhares de reais, tá? Então nós temos aí diversos alunos hoje nos nossos treinamentos que estão faturando mais de 10, 20, 30 mil reais com projetos aí como esses daqui de macrodrenagem, ok? Então é uma área extremamente carente de profissionais, pessoal. Só que existem algumas complexidades que você precisa estar atento, principalmente aqui no trecho de curva, que é o nosso tema de hoje, tá? Então, tendo em vista aqui, é uma área que você pode atuar, né, na área de macrodrenagem, com projetos e consultorias, que pode te render aí 10, 20, 30, 40 mil reais para cada trabalho realizado, né? E tendo em vista também que os trechos de macrodrenagem, eles não vão se livrar, né, das curvas, as curvas vão estar presentes, seja um curso d'água mais natural, né, com mais meandros, ou até um canal mesmo retificado, a curva sempre estará presente na extensão desses dispositivos ou desses cursos d'água naturais, ok? Então, tendo em vista que a curva é algo que vai estar presente aí no seu projeto, quando você for desenvolver seu projeto, você vai ter aí os trechos de curva no seu projeto, ok? Bom, e qual que é o problema disso, ou qual que é o ponto de atenção, né, que eu estou aqui destacando a questão da curva, curva, curva. Olha só, pessoal, quando eu tenho um curso d'água num trecho mais retilíneo, ou seja, um trecho mais reto, tá? Eu tenho um certo equilíbrio ali dos filetes de água dentro da minha seção hidráulica, tá? Então, eles acabam se dirigindo para a jusante de uma forma um pouco mais organizada. Agora, quando eu tenho um trecho de curva, há uma certa desordem nesses filetes de água, né? Nesses direcionamentos, nesses vetores de água. Por quê? Porque o escoamento, ele não vai fazer a curva bonitinho, né? Ele não vai pegar um volante e virar o volante para fazer a curva num curso d'água. Não. Ele vai direto, né, para a jusante e ele vai ter um certo impacto na margem externa da curva, tá? Então é como se fosse a margem externa recebendo esse acúmulo de filetes de água e ela vai redirecionando esses filetes para a jusante. Tensão de arraste é o esforço que a água está fazendo para deslocar as partículas de solo para a jusante. Então, o escoamento faz uma força tentando tirar as partículas de solo. Imagine que aqui é a superfície e eu tenho os grãozinhos de areia. A partir do momento que a água passou e levou esses grãozinhos de areia, né, ficou um buraquinho ali, pode começar um processo de erosão. Então, essa é a tensão de arraste, o esforço que a água está fazendo, ok?
Então, na margem externa, nós temos mais tensão de arraste, mais esforço da água. Por quê? Por esse motivo dos filetes se acumularem na margem externa e gerar esse acúmulo de tensão, não fazer a curva bonitinha. Então, o que a gente encontra normalmente, né, quando a gente vai fazer uma vistoria de um trecho, né, que vai ser ali canalizado ou protegido à margem, ou a gente vai desenvolver algum tipo de projeto. No trecho de curva, a gente encontra na margem externa um processo de erosão, e na margem interna, um processo até de sedimentação, até uma prainha. Por quê? Porque o esforço maior na margem externa. E ali nós temos mais problemas, ok? Então esse já é um ponto de atenção, pessoal, de tensão de arraste adicional na margem externa. Existem métodos para calcular isso, tá? A gente não vai focar na questão de tensão de arraste na aula de hoje, né? Mas é um ponto aí para você já estar atento no seu projeto. Às vezes, o tipo de material que você vai especificar num trecho reto, né, não vai atender, né, a mesma demanda no trecho em curva. Por exemplo, eu especifiquei aqui um hip-rap com tamanho médio de pedra de X no meu trecho reto de proteção da margem. Agora, na minha curva, pode ser que eu tenha um acréscimo de tensão de arraste latente a ponto de aquele mesmo tamanho de pedra na curva não ser suficiente para proteger a minha margem contra erosão. A mesma coisa se for especificar um gabião, um colchão reno, né, que vai ter um diâmetro de pedra também engaiolado. Num trecho reto, ele vai suportar uma tensão e vai ter um esforço de água. Só que no trecho em curva, o esforço de água aumenta. Então, será que aquele mesmo material no trecho reto vai suportar na margem externa, que é o ponto crítico do meu canal? Será que você não está num ponto cego aí do seu projeto, que você especificou material para todo o curso d'água e não se atentou a esse efeito adicional na margem externa que pode danificar o material e que pode gerar um problema ali no seu projeto? Então, esse é o questionamento, ok? Segundo questionamento, pessoal, segundo questionamento. Quando nós temos um trecho de curva, e quanto mais fechada for a curva, ou seja, quanto menor for o raio da minha curva e maior for a velocidade do escoamento, né, que vai passar nessa curva, maior é o problema que eu vou falar para vocês aqui, tá? Então, antes de eu falar o problema, tá? Quanto menor o raio da curva, ou seja, mais fechadinha é a curva, né? Uma curva cotovelo, né? Quanto menor for esse raio de curva, e quanto maior for a velocidade do escoamento, maior vai ser esse problema que você precisa estar atento, tá? Então, pessoal, olha só, se você já atua aí nessa área, deseja atuar com drenagem, quer dar os primeiros passos e tudo mais, deixe o seu like nesse vídeo aqui, para assim como você e outros profissionais tenham acesso a esse material que é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Então, qual que é o segundo problema, pessoal? O segundo problema é a sobreelevação da lâmina d'água. Professor, o que é isso? Sobreelevação, tá? Como o nome já diz, né, é uma elevação adicional da lâmina normal do curso d'água. Então, eu vou aumentar minha tela aqui para vocês novamente e vou mostrar aqui essa imagem. Olha só, eu tenho aqui o seguinte, um trecho em curva, o que vai acontecer? Vai ser criado naturalmente um ΔH. E o que é esse ΔH? É justamente essa sobreelevação, ó, tá vendo? Que a lâmina d'água nessa margem está mais alta do que a lâmina d'água na margem oposta. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer, e acontece, tá? E aí, relembrando, quanto menor o raio da curva, mais fechada a curva, e maior a velocidade, maior é esse impacto, esse efeito da sobreelevação. Então, a lâmina d'água, ao invés dela ficar na horizontal, bonitinha, ela começa a ficar mais inclinada, como se fosse uma pista de Fórmula Indy, tá? Se você trazer aí na sua cabeça o formato da pista de Fórmula Indy, aquela pista em 0 ou em 8, que a curva ela é inclinada, assim, é justamente esse efeito que vai acontecer nessa lâmina d'água. E por que isso pode ser um problema no seu projeto? Por quê, pessoal? Porque o seu projeto vai precisar ser dimensionado um freeboard. E o que é o freeboard? É a diferença da minha lâmina d'água até o topo da minha macrodrenagem, até o topo do meu canal. Então, se eu tenho um freeboard, por exemplo, de 0,5 metro, né, que é essa borda livre de segurança, tá, para o canal não transbordar ali as margens. Se eu tenho esse freeboard de 0,5 metro e eu tenho numa curva específica do meu projeto uma sobreelevação de 60 centímetros, meu amigo, o seu canal pode ter transbordamento num trecho da curva. Então, olha só, se você projetou, né, a sua macrodrenagem com um freeboard de 0,5 metro, 50 centímetros, mas em uma determinada curva do seu projeto, uma curva com raio menor, com alta velocidade, tiver uma sobreelevação de 60 centímetros, esse vai ser um ponto de transbordamento da sua calha. Você precisa estar atento,
né, a esse efeito já no projeto.